O que será que uma cidadezinha fictícia lá de Indiana tem em comum com os cantos mais distantes do nosso universo? Olha, muito mais do que se pode imaginar. Hoje a gente vai entender como uma revelação daquelas em Stranger Things se conecta com uma das ideias mais alucinantes da física, os buracos de minhoca. Então vamos voltar para o Hawkins. Desde o comecinho, tem uma pergunta que não quer calar. O que é exatamente o mundo invertido? Aquele lugar que é um pesadelo, super sombrio e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. E se a resposta para isso não for exatamente uma dimensão paralela, mas um atalho? A série dá essa pista, né, de que o mundo invertido pode ser um buraco de minhoca. Mas espera aí, isso é só papo de ficção científica ou tem alguma ciência de verdade por trás disso? E não é que a própria série entrega a resposta? Num momento-chave, o Dustin saca que o mundo invertido não é só uma cópia macabra de Hawkins, é uma ponte, um túnel. E no vocabulário da física, isso tem nome, é um buraco de minhoca. E aí que a gente sai um pouco da ficção e entra de cabeça na ciência. O que será que a física de verdade tem para dizer sobre essas pontes no universo? Elas existem mesmo? Pensa o seguinte, um buraco de minhoca, uma ideia que vem direto da teoria da relatividade geral de Einstein, é, na essência, um atalho cósmico. A ideia é que seria possível ir de uma galáxia para outra não viajando pelo espaço, mas sim dobrando o próprio espaço. Parece loucura, eu sei, mas a matemática permite essa possibilidade. E olha, essa ideia não é de hoje não. Começou com o próprio Einstein lá em 1916 e foi ficando mais séria em 1935. Mas o momento que realmente mudou o jogo foi em 1988, quando os físicos Thorne e Morris mostraram que, matematicamente, uma viagem por um buraco de minhoca poderia, quem sabe, ser possível. Foi aí que a ficção científica e, claro, Stranger Things começaram a prestar muita atenção. A analogia clássica para imaginar isso é com uma folha de papel. Para ir do ponto A até o ponto B, o caminho normal é pela superfície, certo? Mas um buraco de minhoca seria como dobrar o papel e furar um túnel direto de A para B. É um atalho através do espaço-tempo, não uma viagem mais rápida pelo espaço. A diferença é sutil, mas é gigantesca. Ok, então a gente já entendeu a teoria, agora vamos colocar lado a lado com Stranger Things. O quão fiel à ciência é o portal de Hawkins? Bom, as diferenças são enormes. Vamos comparar. O portal de Stranger Things leva para outra dimensão. Já a ciência teoriza um atalho dentro do nosso próprio universo. O portal da série é grande, estável. A física prevê que eles seriam microscópicos e super instáveis. E talvez a maior diferença de todas. Em Hawkins, o portal é aberto pelo poder da mente. Na realidade, seria necessária uma força gravitacional absurda. Mas é aqui que a ficção e a realidade se encontram de um jeito bem curioso. Para manter um buraco de minhoca aberto, para impedir que ele simplesmente se feche, a física diz que seria preciso algo bem exótico. Um ingrediente secreto, digamos, para sustentar o impossível. E esse ingrediente se chama matéria exótica. Pensa assim, a gravidade normal é como uma bola de boliche pesada afundando um lençol. A matéria exótica faria o oposto. Ela empurraria o lençol para cima, criando uma espécie de antigravidade. Seria a única coisa no universo capaz de manter esse túnel aberto. E o mais fascinante é que esse é um conceito que a própria série usa para explicar por que o portal deles não desmorona. Então, os desafios para viajar por um buraco de minhoca são gigantescos. Primeiro, eles provavelmente seriam super instáveis, fechando num piscar de olhos. Segundo, seriam microscópicos, muito pequenos para alguém passar. Terceiro, precisariam dessa tal matéria exótica, que talvez nem exista em quantidade suficiente. E ainda tem o aterrorizante problema do ping-pong, em que, em vez de atravessar, a pessoa ficaria presa, quicando entre as duas pontas para sempre. Nada bom. Tudo isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Com tudo isso, já encontramos algum buraco de minhoca de verdade por aí? A resposta, por enquanto, é um sonoro não. Apesar de serem matematicamente possíveis na teoria de Einstein, os buracos de minhoca continuam no campo da especulação. Nenhuma evidência, nenhuma observação nunca confirmou que eles existem de fato. O grande e saudoso Stephen Hawking tinha um jeito brilhante e bem-humorado de pensar sobre isso. Como buracos de minhoca estão ligados à ideia de viagem no tempo, o argumento dele era simples. Se fosse fácil viajar no tempo, por que a gente não está aqui sendo visitado por turistas do futuro o tempo todo? Faz sentido, né? E ele realmente testou essa hipótese. Em 2009, Hawking deu uma festa só para viajantes no tempo. Mas aqui vem o pulo do gato.
Ele só mandou os convites depois que a festa já tinha acabado. A lógica era que apenas verdadeiros viajantes do tempo poderiam saber da festa e aparecer. O resultado? Ninguém apareceu. Então, se não dá para viajar por eles, por que os físicos ainda quebram a cabeça com isso? A resposta pode ser a chave para entender o próprio universo. Uma teoria super avançada chamada ER igual a EPR sugere uma conexão maluca, que um buraco de minhoca pode ser a mesma coisa que o entrelaçamento quântico, aquela ligação misteriosa entre partículas não importa a distância. E o que isso significa? Significa que a física está começando a ver o universo não como um monte de coisas separadas, mas como uma teia de conexões. O tecido do espaço-tempo pode ser ele mesmo um portal para o mundo quântico. O mundo invertido, no fim das contas, não é só um lugar, é uma ideia que nos força a repensar a própria natureza da realidade. E isso, convenhamos, é tão estranho e maravilhoso quanto qualquer coisa que a gente possa encontrar em Hawking.